O pastor Vinícius, que é aquele que veio pregar aqui no Encontro de Casais há uns 2 anos, não lembro, ou 3, ele me influenciou para Cristo. Ele era da aeronáutica, lá em Santa Maria, eu do Exército. O testemunho dele me influenciou para Jesus. E eu aceitei a Cristo através da influência dele. O testemunho, o jeito dele de ser. Eu não gostava de crente, eu não gostava de evangélico, eu achava que todo mundo era hipócrita, porque eu eu tive contato com pessoas cristãs, que se diziam cristãs, mas que não faziam bem para as pessoas. A gente se sentia mal perto dessas pessoas, e a gente pensava assim, eu nunca quero ser assim. A partir do momento que você está agora em contato com pessoas de Deus que geram uma influência e você começa a ser impactado com aquilo ali, olha, muitos milagres começam a acontecer. Por isso que eu tenho esperança, porque eu sei de onde eu vim das trevas. E se eu mudei, eu acredito que qualquer um pode mudar. Se eu me tornei um pastor, meu irmão, imagina o que Deus não pode fazer na tua vida. Então eu tenho esperança, porque eu tinha um coração duro, eu tinha um coração difícil, eu não queria nada com Deus, só os meus interesses pessoais é que prevaleciam. Eu não sei como a Claudinha pôde querer casar comigo, ela não está aqui nem nesse culto, né? Eu chamo isso de graça de Deus, por isso que a gente vai falar sobre essa maravilhosa graça de Deus, que você precisa sair e experimentar essa graça de Deus. A graça que foi capaz de pegar um homem que perseguia a igreja de Cristo. Ele não executava as pessoas, mas ele perseguia, ele ia buscar, levava para a prisão e depois ia lá no Sinédrio votar a favor da execução da pessoa. Quem lembra o nome desse cara? Hein? Saulo de Tarso. Deus transformou ele em quem? Em apóstolo Paulo. Você já imaginou o que Deus fez? Deus pega a lógica do mérito, da religiosidade e detona com tudo. Deus pega um homem rico. Jesus tem um encontro com um homem rico, trapaceiro, desonesto, transforma aquele homem num homem íntegro e generoso, Zaqueu. Depois do encontro com Jesus, ele recebe a graça de Deus sobre a vida dele, e ele decide, vou doar metade dos meus bens aos pobres. Você já viu algum homem fazer isso, rico? Nem Bill Gates acho que fez isso. É a pessoa que mais doou fortunas, bilhões já. Ele decide, esse homem, doar metade dos bens dele. E quem ele foi desonesto, quem ele roubou, ele decide devolver 4 vezes mais. Jesus fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Graça de Deus. A graça de Deus, quando entra na nossa vida, ela transforma a nossa vida. Por isso que a gente tem esperança. Por mais que a gente não concorda, que esse homem esteja livre, devia estar na cadeia ainda, porque o mundo é assim. O mundo é perverso, o mundo é corrupto, o mundo não tem discernimento de espírito, o mundo não tem a presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala para a gente não se conformar ao padrão do mundo. Mas Deus ama o ser humano, Ele dá chance para todos. Quem somos nós, meu irmão, de sentir incomodado e querer privar o Evangelho de chegar a uma pessoa? Eu fiquei preocupado com isso. E eu pensei, Senhor, será que tem mais gente que pensa assim? Que a graça é só para alguns? Isso se chama religiosidade.
E desde o início eu falei, Senhor, não quero. O Senhor me chamou para cuidar de pessoas, para ser um pastor, mas eu me recuso a ser uma igreja tomada pelo espírito de religiosidade. Por isso que você vê algumas coisas diferentes aqui. Às vezes algum irmão vem de outra igreja, um cara meio crentão, ele chega aqui, ele estranha. Aliás, se você veio para cá assim, volta para a tua igreja. Se você está visitando, né? Porque o nosso foco não é tirar ninguém de igreja, não. Aliás, o nosso foco é pregar o evangelho para quem não tem Cristo ainda. Mas a gente sabe também que às vezes alguns irmãos precisam mudar de igreja por uma direção de Deus, precisam ser renovados, precisam de um alimento, estão desnutridos, e eu vejo pessoas desnutridas assim, e a gente acolhe essas pessoas. Mas só se for uma direção de Deus realmente. E você precisa conversar lá com o seu pastor, com o seu líder, abrir o coração, não sair com nenhuma pendência de lá, sair com a bênção de Deus, e depois me procurar para conversar. Nós não queremos tirar pessoas de igreja. Mas a graça de Deus é para todo mundo. É para todos. A salvação tem que estar disponível para todos, porque Deus ama a todos. Olha o que Deus fala aqui. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam o quê? Sejam o quê? E cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos, diga todos, até aquele teu maior inimigo, até aquele que é a pedra no teu sapato, é aquele que te fez um mal lá no passado, é aquele que fez ofensa grave a você e você carrega essa ferida até hoje. Você precisa perdoar e ele precisa ouvir o evangelho. Precisa ouvir a verdade para ser salvo e ser transformado. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que eu sou otimista, porque é a vontade de Deus. A gente tem que sempre acreditar. A gente sempre acredita, não, aquele ali tem chance. Meu irmão, a gente já viu cada coisa. Cada coisa torta, desentortando. Casamentos destruídos, homossexual largando o homossexualismo. A gente já viu adúltero não sendo mais adúltero. Ladrão deixando de ser ladrão. A gente já viu tudo isso. Assassino deixando de ser assassino. É o nosso Deus, Ele é assim. Jesus fala que ele não veio para os sãos, aqueles que acham que não precisa de Deus, Ele não veio para os certinhos, para os religiosos. Isso incomoda os religiosos, entendeu? E nós não queremos uma igreja de religiosos. A igreja de Cristo é a comunidade dos salvos, aqueles que sabem de onde vieram, da podridão que vieram, das trevas que vieram, do lodo do pecado que vieram, e foram transportados para o reino de luz, o reino do amor de Deus. Nós somos esses, e não discriminamos ninguém, porque é assim que o nosso Deus pensa. E nós temos que pensar como Deus. O Espírito Santo está em nós. E essa graça, maravilhosa graça de Deus, é para todos nós. Diga, todos. A gente tem que lembrar isso. Tem que ficar lembrando isso. Uma vez, lá no quartel do Rio de Janeiro, quando eu servia lá, a gente tinha um trabalho no quartel 2 vezes por semana, terça e quinta-feira, depois do almoço. Vários irmãos de várias igrejas, a gente se reunia lá, eu era o líder daquele trabalho.
Como se convertia a gente no quartel? Deus abençoava, Deus transformava vidas a todo momento, a gente via milagres ali. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O lugar para ter pecado é quartel. Muito homem reunido, muito problema, e você sabe que ali, né, Otoniel? Você que está lá ainda, está nativo ainda. Quem mais passou pelo exército aí? Levanta o braço. Vários, né? Sabem bem o que eu estou falando. Exército ou qualquer militar. Tem bombeiro aqui também, né, Abel? PM, é tudo a mesma coisa. Um monte de homem reunido vai dar problema, vai dar zica, né, José? Mas quando o povo de Deus se reunia nesses lugares, rapaz, o fogo descia. E a gente via coisas acontecendo. E um dia, eu convidei um homem, um ex-traficante que se converteu, foi preso, ele matou gente, era traficante mesmo, numa favela no Rio de Janeiro, mas ele se converteu na cadeia. E ele se tornou um pastor de igreja. E eu conheci ele, eu falei, quero levar você para dar um testemunho lá no quartel. E eu consegui uma autorização para levar ele no exército, não falei que era um ex-traficante. Se eu falasse que era um ex-traficante, eu não ia conseguir essa autorização. Falei, olha, vou convidar um pastor aqui. Obrigado. Eu não falei que era um traficante, mas falei que era um pastor. Quando ele deu o testemunho, um monte de gente se converteu. As pessoas, alguns ficaram incomodados. Como um ex-traficante vem no quartel do exército, e aí como é que você faz um negócio desse? Eu falei, olha, ele é um ex. Ele pagou, tira um pouquinho o agudo, por favor, desse microfone, por favor. Ele pagou a pena dele, ele já sofreu tudo que ele sofreu, agora ele é um homem de Deus, mas o testemunho dele é impactante, eu queria até achar ele para trazer ele aqui. Algumas pessoas ficaram incomodadas, os religiosos. Agora, olha quem ficou mais incomodado. Exatamente aqueles que, quando estava numa viagem de instrução ou numa manobra, um exercício fora, saía escondido à noite para aprontar, ir para as baladas. Aquele que era desonesto. Obrigado. O desonesto. Aquele que era ímpio, que não conhecia Deus, todos esses ficaram incomodados. Porque é assim que funciona. Agora, aqueles que foram transformados, que souberam, que sabiam que vinham de um pecado, de uma podridão de pecado, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, esses glorificaram a Deus. Meu irmão, nosso Deus veio para todo mundo. A comunidade dos salvos é que experimentou verdadeiramente a graça de Deus, e Ele vai se alegrar quando vê pessoas, cada um de nós, quando a gente vê gente transformada por Cristo, a gente vai se alegrar, e você deve se alegrar todo o tempo com isso. Se o céu se alegra quando um pecador se arrepende, a gente tem que se alegrar também, amém? É isso que a Bíblia fala. Nunca deixe no seu coração entrar o ódio, a ponto de privar uma pessoa do Evangelho, não importa o que ela foi. Deus amou o mundo todo, e Ele provou isso na cruz.
A grande diferença vai ser como a gente vai responder a esse amor. Essa é a grande questão. Como nós vamos responder a esse amor? E a conclusão que eu chego, baseado na palavra, que Deus coloca todo mundo no mesmo pacote. O traficante, o traficante lá, o ladrão, o homossexual, o adúltero, o imoral, o mentiroso, o avarento. Todo mundo no mesmo pacote. Aqueles que têm repulsa por homossexual precisam se converter, de verdade. Não é? Aqueles que têm repulsa por, de repente, um governante, um ex-governante ou governante, que tem algumas atitudes e discrimina aquela pessoa, e seja quem for, você precisa mudar o teu coração. Porque nós somos filhos do Deus da graça, e você é um filho de Deus graças a Ele, pelo que Ele fez. Então, Deus coloca todo mundo no pacote. A única diferença é que cada pecado desse tem consequências diferentes. Mas todos precisam de Cristo. E a Bíblia fala aqui, 1 Coríntios 6:9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Olha só. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem avarentos, alcoólatras, caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Deus junta todo mundo, esse povo todo aqui. Vem cá, vocês aqui. Compara homossexual com trapaceiro. Você já fez alguma trapaça? Faz de vez em quando um esquemazinho? Para se dar bem, para pagar menos imposto, ninguém pode saber. Um esquemazinho aqui. Eu tinha um amigo lá no Rio de Janeiro que ele era o rei dos esquemas. O lugar para ter esquema, mas eu descobri que não é só o Rio de Janeiro, não. O Paraná tem também. Onde ele chegava, tinha um esquema. Ele tinha os contatos dele. Por exemplo, a gente ia no McDonald's, no lanche lá. Lá dentro do McDonald's já tinha um cara que era um esquema dele. Por exemplo, um lanche custava R$30. Ele pagava 10. Direto para o cara, escondido, e ele recebia o lanche, mas ele tinha um esquema que ele dava o dinheiro para o cara ali no cantinho e não passava pelo caixa. Era assim, todo lugar. Claro que Deus não abençoou, né? E eu falei, não posso andar mais com esse cara, senão eu vou ter problema. Daqui a pouco quem vai ser preso anda com um tolo e serás tolo. Daqui a pouco vai dar problema isso aí. Trapaceiro, a pessoa trapaceira, Deus compara com adúltero, Deus compara com alcoólatra, Deus compara com homossexual, ativo ou passivo. Você está entendendo como que Deus pensa? Aí ele diz assim, olha, assim foram alguns de vocês. Vocês não herdarão o reino de Deus, se vocês quiserem ser assim. Vocês foram assim, ou seja, vocês não são mais, porque vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Está aqui, foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus. Aí tem gente que fala assim, é homossexual, não tem jeito não. Ixi, esse aí... Então Deus é mentiroso? Deus é mentiroso? Deus fala assim, vocês foram assim, vocês não são mais. Eu conheço pessoas que foram homossexuais. Conseguiram vencer a tentação, precisa vigiar até hoje. Precisa vigiar, porque às vezes vêm os maus pensamentos. Precisa estar em santidade, precisa estar o tempo todo vigiando. Se andar na carne, cai. E assim qualquer um de nós, em cada área de fraqueza, se andar na carne, vai cair. Agora, se andar no Espírito, vai vencer. Cada um tem a sua fraqueza.
meu irmão. Deus está falando aqui, ó, todos precisam de libertação em Cristo. Todos precisam experimentar a graça de Deus. Você crê nisso? Amém. Isso incomoda o mundo. Isso incomoda religiosos. Não quero ofender ninguém, se tiver alguém aqui que se sentiu incomodado por isso. Mas você precisa realmente crer nessa graça, maravilhosa graça de Deus sobre a sua vida. Expulsar o espírito de religiosidade da sua vida. Não discriminar pessoas. Uma vez entrou um homossexual aqui na igreja. Pela vestimenta dele, você já sabia que ele tinha problema nessa área. E isso incomodou alguns irmãos. Nós temos que lutar contra isso. Jesus jamais faria isso. Jesus jamais, diga jamais. Jesus é o nosso padrão. A gente acolhe essa pessoa, prega o Evangelho, fala do amor de Deus. Ele precisa também experimentar a graça como cada um de nós. Assim como o adúltero, assim como o mentiroso, assim como o trapaceiro, assim como o desonesto. Todos precisam. Todos nós, meu irmão. É assim que funciona a graça de Deus, o Evangelho. Agora, a graça de Deus, ela detona com a religiosidade e com a lógica de mérito. Detona. Jesus detonou com tudo isso. Ele leva para o céu um cara que foi ladrão e julgado e penitenciado à morte e morreu do lado dele. Que mérito esse homem teve para experimentar o céu? O único mérito que ele teve é crer, porque a salvação é pela graça de Deus, mediante a nossa fé. O único mérito dele foi ele crer, se arrepender. Isso incomoda o mundo. E aquele homem se arrepende e pede para Jesus: Senhor, eu quero estar contigo, eu me arrependo. E ele creu e falou: Senhor, eu quero estar contigo no céu. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mostrando que a eternidade está bem presente e é de imediato. Não tem sono de alma não, meu irmão. Depois que a gente morre, igual alguns pregam aí, a gente vai ficar dormindo. Não, a gente vai ficar bem acordadinho. Você é um ser eterno. Cada um de nós aqui, no nosso espírito, nós somos eternos. Ou estaremos com Cristo na eternidade, ou aqueles que não querem Jesus, que rejeitarem a Cristo, eu não quero isso para a minha vida, quando morrerem, deixarão essa habitação, esse corpo, e estarão na condenação eterna que a Bíblia chama de inferno. Jesus veio justamente para nos libertar disso, nos livrar disso, e é para todos que desejarem, mas o mundo não entende isso. O mundo pensa assim: não, você merece, você vai, você é por merecimento. Aí a pessoa quer ter uma vida certinha para merecer, mas ela não consegue nunca. Aí ela quer fazer o bem, ela quer ser boazinha, coloca até um adesivo no carro: fora da caridade não há salvação. Você já viu um adesivo desse? Uma mentira do diabo. Querendo dizer o seguinte: olha, não precisa de Jesus não, é só você fazer o bem que você vai para o céu. A Bíblia diz que não há nada que você possa fazer para resolver o problema desse pecado que vem dentro de nós desde que a gente nasce. E porque é criancinha ainda, não tem consciência do pecado, Deus fala assim: enquanto você é criança, você pertence a mim. Por isso que ele fala que as crianças pertencem a Jesus, o reino dos céus já pertence a ela. Se morrer criancinha,
está no céu, não tem consciência de pecado, não tem inteligência para discernir o bem do mal, mas depois, quando começa a entrar na idade da razão e entender, precisa de Cristo, precisa escolher Jesus, precisa se arrepender, precisa provar do sangue de Jesus derramado na cruz, porque é só assim que a gente consegue se libertar dessa prisão, dessa condenação eterna. Jesus vem e detona com o mérito, com a lógica do mérito, detona com a religiosidade, e na parábola dos trabalhadores da vinha, ele mostra isso, em Mateus 20. Aquele senhor da vinha, ele vai contratar pessoas para trabalhar nas suas videiras, na colheita, e esse senhor representa Deus nessa parábola. Ele sai cedinho, 6 horas da manhã, contrata algumas pessoas, depois sai às 9, contrata mais trabalhadores, depois saiu às 12 horas, contratou mais, e depois saiu às 15, depois saiu às 17, para trabalhar até às 18 horas. Quem ia trabalhar menos? Os que entraram às 17 horas. E trabalharam lá, trabalharam, e o Senhor falou para o administrador: todo mundo parou, já acabou o trabalho, passou das 18 horas, agora comece a pagar os trabalhadores, comece a pagar 2 últimos para os primeiros. E o administrador começou a pagar lá, os que entraram às 17 horas, cada um recebeu 1 denário, que era a diária de um trabalhador. Os que entraram às 15, também 1 denário. Os que entraram às 12, 1 denário. Os que entraram às 9 e às 6, todos eles receberam 1 denário. Os que entraram primeiro às 6 ficaram indignados. Como que pode, Senhor? O Senhor deixa a gente trabalhando o dia inteiro, debaixo do sol, e agora o Senhor paga 1 denário para a gente? Isso é uma injustiça. E o Senhor fala então: mas quanto que eu combinei com você? Não foi 1 denário? Eu não estou pagando 1 denário? Eu estou te fazendo alguma justiça? A gente combinou isso. Não, mas o Senhor, sim, o Senhor combinou, mas o Senhor está pagando a mesma coisa para os outros, que trabalharam menos? Isso é justo? Aos olhos humanos, não. Mas é como Deus pensa. Aí o Senhor, o trabalhador, o Senhor da fazenda, o dono, que é Deus ali, diz assim: por que você está tão incomodado? O dinheiro não é meu? Eu faço com ele o que eu quiser. Eu recompenso as pessoas como eu quiser. Eu posso ser generoso como eu quiser. O dinheiro é meu, a bênção é minha, a graça é minha, e eu faço com ela o que eu quiser. E Deus, então, ele mostra que a graça e merecimento não tem nada a ver, está mais ligada àquilo que a gente precisa, e não com aquilo que a gente merece. Deus tratou aqueles trabalhadores em função não do mérito, mas de acordo com o que cada um precisa. Isso é graça de Deus. É assim que funciona o reino de Deus, é diferente do ser humano. Especialmente na graça para a salvação, não há nada que você possa fazer para merecer o céu. Não tem como pagar essa conta. É somente por causa do que Jesus fez na cruz. É somente por causa dele. Eu contei aqui a experiência da mulher, a viúva. Contei? Já contei do menino que foi, do filho que foi morto?
Sim ou não? É que são 4 cultos, eu faço uma misturada só. Não? Eu já não sei o que eu falei no primeiro culto. O segundo, eu sei que faz uma salada só. Mas essa mulher, na época, impactou a igreja e foi algo marcante, porque essa mulher, ela era uma mulher cristã, viúva, perdeu o marido, ficou doente. E ela tinha um único filho. Esse filho, com 18, 19 anos, vindo do trabalho, já era noite. No Rio de Janeiro é tudo muito longe. Normalmente as pessoas chegam à noite do trabalho. Não é igual aqui, que 10 minutos a gente está em casa. Principalmente, a maioria das pessoas em cidade grande trabalham de ônibus, ou de trem, ou de metrô. Demora a chegar. A maioria chega à noite, e já para acordar cedo no dia seguinte. Essa é a realidade do povo que vive em cidade grande. E esse jovem, ao chegar no caminho para casa, já próximo de casa, ele foi assaltado. Foi assaltado e o assaltante lá entendeu que ele ia reagir, ele estava com a mochila, ele foi mexendo na mochila, o cara achou que ele fosse pegar alguma coisa, um canivete, ou uma arma, e deu um tiro nele. Atirou nele. E ele caiu morto ali na hora, um tiro no peito. E foi uma tristeza geral para a igreja, para a família, aquela mulher, todo mundo se colocando no lugar daquela mulher, uma tristeza tremenda. E o tempo passou e essa mulher quis fazer uma visita, esse homem foi preso, conseguiram prender ele. E esse homem estava na cadeia e essa mulher, a mãe desse jovem que morreu, quis ir fazer uma visita para ele. E normalmente nem se permite isso, mas conseguiram lá que ela fosse até lá e ela queria liberar o perdão para aquele rapaz. E ela foi lá na prisão, levou uma Bíblia para ele e falou: olha, eu estou aqui para te pedir perdão, para te perdoar. Independente se você me pedir perdão ou não. Você já está perdoado. E eu quero deixar uma Bíblia para você aqui, para você ler. Você está perdoado. Você tirou o que eu tinha de mais precioso nessa vida. Mas você está perdoado. E aquele homem olhou para ela e falou assim: olha, como que pode? A senhora vem aqui falar isso para mim, eu mato seu filho. E a senhora vem e fala isso para mim? Como a senhora consegue isso? Ela falou: olha, porque você não merece, na verdade, nada. Mas a graça de Deus não é para quem merece, é para quem precisa. Diga, precisa. E você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Essa palavra mexeu tanto com esse homem que ele se converteu na prisão, lendo a Bíblia. Impactou demais ele. E depois ele ficou dando testemunhos em vários locais. Era a mulher dando testemunho e ele dando testemunho também. Quando ele saiu da prisão. Muitos se converteram na prisão por causa dele também. O Evangelho é assim. O Evangelho tem esse poder de transformar a nossa alma. Nenhuma religião faz isso. Só o Evangelho, através do Espírito Santo de Deus. Restaura os casamentos, muda os corações. O que você precisa fazer para receber essa graça? Você precisa desejar Deus, ter sede de Deus. Jesus falou que rios de água viva fluirão
sobre a sua vida. Venham a mim todos que têm sede. Precisa querer, Deus, eu quero esse Deus. Aquele homem, no testemunho dele, ele fala, cara, eu quero esse Deus que essa mulher tem, não é possível. Eu quero isso para mim. Deus, eu quero esse Deus, eu quero mudar a minha vida, não quero ser mais assassino, não quero ser mais perverso, não quero ser mais um mentiroso, não quero ser mais um adúltero, não quero ser mais um imoral. Deus, eu quero mudança na minha vida, eu quero ser realmente alguém que agrade o Senhor, uma nova criatura. Para a gente conseguir isso, só através de Jesus Cristo. Você precisa querer. Segundo, você precisa ter fé. Diga fé. Efésios 2, 8 e 9. Diz que a salvação é pela graça de Deus, mediante a nossa fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque aquele que faz mais obras pode pensar assim, eu sou melhor do que todo mundo porque eu faço mais. Eu dou mais oferta, eu sou mais generoso, eu sou mais bondoso, eu sirvo mais. Então, Deus, eu mereço mais. Salvação não é assim. Graça para salvação é assim. Agora, tem graça de Deus para nos abençoar aqui nessa terra. Tem graça de Deus também, não é só para salvação. Deus derrama a graça de Deus enquanto a gente está aqui. Deus nos salvou, Ele escreve o nome de cada um de nós no livro da vida, mas Ele não leva a gente de imediato para o céu. A não ser que alguém queira ir. Alguém quer ir para o céu agora? Quem quer ir para o céu? Você quer? Quem mais quer ir para o céu? Você também quer? Vamos orar para esses irmãos morrerem agora. Só tem um jeito da gente ir para o céu agora. Ou então Jesus voltar e arrebatar a igreja. Se Ele voltar agora, tudo bem, Senhor, vamos para o céu com o Senhor, encontrar com Ele nas nuvens. É que o céu é muito bom e dá vontade de ir logo. Imagina se a gente se convertesse e fosse para o céu de imediato. Arrebatado assim, já estava lá no céu, não tem mais conta para pagar, não precisa mais fazer dieta, não tem mais dores. Esses dias eu acordei cheio de dores no pé, eu falei, mas o que eu fiz para ter essas dores? Eu pensei, nada. É por causa da idade, vai dando umas dores estranhas, não precisa nem fazer nada, a dor vem. Não tem mais dor, não tem mais pneu na cintura, não tem mais barriga, não tem. Olha, o céu vai ser maravilhoso. Dá vontade de ir logo. Não tem mais estresse, não tem coronavírus, nada disso. Seria mais fácil, mas Deus fala assim, não, e quem vai fazer a minha obra lá, rapaz? Você quer ir agora antes da hora? Não dá para ir agora, meu irmão, também queria. Deus falou, não, rapaz, vocês têm uma missão aí. E tem aqueles que ainda querem tanto, que às vezes eles quase vão. Aí Deus fala assim, não volta, não te chamei aqui. Tem um irmão que me contou um testemunho aí, que ele ficou aí em coma. Ele morreu e voltou. Veio aqui no culto. Estava me falando esses dias. Ele morreu, viu um monte de coisa lá e depois ele voltou. Aí Deus fala assim, eu não te chamei aqui, o que você está fazendo aqui? Volta lá, vai pregar o evangelho, vai testemunhar lá, vai pregar para os traficantes, para os adúlteros, para esse povo todo. Eu não te chamei aqui, quando eu te chamar você vem. Agora, Deus quer derramar graça também enquanto a gente está aqui, porque o nosso Deus é igual um pai. Quando você se relaciona bem com o pai, você quer agradar o pai, quem é que tem filho aqui? A Bíblia fala que ele é pai, ele fala até para a gente chamar ele de paizinho. Você tem um filho ali que é carinhoso contigo, que quer te agradar todo o tempo, que te obedece,
que honra você, aí ele vem e faz um pedido para você, você às vezes não tem nem condição, mas aquele menino te honra tanto, que você fala, eu vou dar um jeito. Ele quer essa bicicleta, eu vou dar esse jeito para ele. Eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar mais, eu vou vender alguma coisa, mas é graça sobre a vida desse menino, eu vou fazer o que ele quer, é graça de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Principalmente quando a gente tem um coração humilde e a gente começa a se submeter à palavra, a gente começa a querer lutar contra o pecado, porque agora a gente foi lavado pelo sangue do Cordeiro, a gente quer mudar de vida, a gente quer deixar o caminho mau, a gente quer deixar o orgulho, e Deus olha para a gente assim, e a gente podia cometer até aquele pecado, ninguém ia ficar sabendo. Aquela mentira, aquela desonestidade, ou aquela imoralidade sexual, ninguém ia ficar sabendo. Só você. Mas aí você lembra naquele momento, caramba, mas tem um que vai ficar sabendo. Jesus vai ficar sabendo, a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre todos, os justos e injustos. E aí você lembra que agora você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e aí você, não vou contar essa mentira, eu não vou fazer essa desonestidade, seja o que for, meu irmão, e você honra a Deus, Senhor, é por causa do Senhor que eu não vou fazer isso, porque eu quero agradar o Senhor, eu quero alegrar o teu coração. Meu irmão, Deus fala, anota aí, marca aí, anjo, marca aí, que eu vou abençoar ele, vou derramar graça sobre a vida dele, eu vou abrir portas na vida dele e dela, que ela não vai nem imaginar, mas sou eu que estou por trás disso tudo. Isso, meu irmão, seja quem for, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, é para todo mundo. Deus não faz distinção, todos aqueles que quiserem experimentar isso, por isso que precisa esse compromisso de submissão. Ele diz aqui, olha, ele nos concede, ele é Deus, graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto significa, submetam-se a Deus, porque somente um coração humilde é capaz de se submeter a Deus, que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. E se a gente fizer isso, a gente consegue resistir ao diabo e bota ele para correr na nossa vida. O diabo não pode ter lugar na nossa vida, ele não pode ter legalidade, ele não pode ter permissão de estar agindo, bagunçando. Só tem uma coisa que dá permissão ao diabo para agir na nossa vida, sabe o que é? Pecado. A submissão a Deus, quando você começa a obedecer, começa o processo de Deus na nossa vida, a proteção de Deus, e coloca esse inimigo para correr. Ele foge. É isso. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida aqui na terra. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É uma decisão, é um estilo de vida, é uma escolha, experimentar a graça de Deus. Deus amou a todos. Isso aqui é para todos que a palavra fala, mas vai depender de como você vai responder a esse amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos já encerrar o culto. Nós queremos fazer um momento de oração. E dá a oportunidade para você entregar a sua vida a Cristo. Faz um fundo no teclado.
Você que não... Você veio aqui, mas não experimentou essa graça ainda. Salvação é para todos. É graça de Deus. Mas precisa fé. Se você crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, Ele promete que Ele entra na sua vida. Nenhuma religião consegue fazer isso. Quando a gente crê, Deus entra dentro de nós através do Espírito dele. A graça é para todos. Ah, mas eu não sou digno. Eu já vi pessoas falando assim, eu não sou digno. Você não sabe o que eu fiz lá no passado. Sim, eu não sei, mas Deus sabe. Ele é capaz de perdoar qualquer coisa. O amor de Deus é para você, cada um de nós aqui. Agora, Ele quer saber como você vai responder esse amor. Não adianta Deus amar, o amor de Deus é para todo mundo. Sim, e daí? Que diferença faz? Vai depender se você deseja ou não, se você quer ou não deixar esse amor entrar na sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida. Fecha teus olhos agora. Eu quero te convidar a abrir o coração e receber esse amor de Deus. É simples, é só falar, eu quero, Senhor. É uma decisão de coração, de entrega de vidas. Diga assim, Senhor, eu quero receber esse amor. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Se você deseja isso e fez essa oração simples agora, eu quero te conhecer. Levanta sua mão bem alta, assim, representando que você está entregando sua vida a Cristo. Amém. Pode baixar. Nós vamos cantar um louvor bem curtinho aqui. E durante esse louvor eu quero te convidar, todos vocês que levantaram a mão, para vir aqui à frente. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, porque a Bíblia diz que quando alguém se arrepende e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, há uma alegria no céu. Nós queremos nos alegrar com vocês. Então nós vamos cantar o louvor, você vem aqui na frente, nós vamos agradecer a Deus pela sua vida. Todos vocês, não fiquem com vergonha. O inimigo vai querer te segurar aí, para você ter vergonha de declarar a sua fé publicamente. Seja corajoso. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essas pessoas que estão recebendo a sua graça, o seu amor no coração delas. Foi por isso, Senhor, que o Senhor foi na cruz, morreu e ressuscitou por cada um de nós. E eles entenderam isso, eles desejam isso. Senhor, obrigado pelo teu grande amor. Abençoa cada um aqui, que eles possam seguir o teu caminho, que eles possam estar firmes, Senhor, na decisão deles. Traz um crescimento, Senhor. Que teu Espírito Santo renove a cada dia a fé, o ânimo deles. Obrigado por toda a tua igreja, Senhor, reunida. Nós nos alegramos com o Senhor. Nós agradecemos a Ti por esse dia, por esses cultos, e abençoa a semana de cada um. Tira, Pai, todo espírito de religiosidade. Planta em nós um coração parecido com o Teu. Um coração cheio da Tua presença, do Teu amor, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que não julga, um coração que pede perdão. Senhor, abençoa a Tua igreja. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Todos vocês que aceitaram Jesus aqui no coração de vocês, nós queremos entregar para vocês alguns folders para vocês levarem para casa. Não vão ainda, tá? Só a entrega, espera só um minutinho. Tem uma fichinha aí que fala dessa decisão que você tomou, você preenche e devolve para o pessoal que está aqui na frente. E tem uma pergunta aí que diz assim:
Se por acaso você não tem uma Bíblia, você gostaria de ganhar uma. Se você você que aceitou Jesus, você gostaria de ganhar uma Bíblia, então você preenche essa fichinha. Você pode depois voltar para o seu lugar, preenche ali e vem aqui na frente, devolve a ficha. E se você deseja ganhar uma Bíblia, a gente quer presentear vocês com uma Bíblia para você levar para casa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos encerrar esse culto. Pai, obrigado, Senhor, por tudo isso, por essas pessoas, porque o Senhor é um Deus que nos ama. Abençoa a tua igreja, que a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito de Deus e o amor de Jesus estejam com todo o povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vão na paz do Senhor. Obrigado.